Boa noite, muito boa noite, chegando para mais uma live especial às sextas-feiras. Boa noite, Sarinha, doutora Sara Costa. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Herê. Boa noite aos nossos queridos amigos internautas, ouvintes que já estão acompanhando aqui a gente em mais uma live. Sejam bem-vindos. Já vão chegando aqui e compartilhando essa live. Chama aí os seus amigos, porque o nosso convidado de hoje é muito especial, né, Herê? É verdade, eu já conheço ele agora há alguns anos, é uma pessoa muito especial mesmo, tem conteúdo, tem qualidade na apresentação. Anuncia para a gente aí, Sarinha, vamos colocar ele na tela. Vamos lá, é com muito prazer que nós recebemos hoje o pastor Arilton Oliveira. Seja bem-vindo, pastor! Obrigado, Sara, pelo convite. Boa noite para você, boa noite, Herê. E boa noite a você que está conectado com a gente nessa live. Para mim é um prazer estar aqui e participar com vocês. Que maravilha. Muito bom, que maravilha. A gente acompanha o seu trabalho no Bíblia Fácil na rádio e na televisão. Então, quantas edições já teve do Bíblia Fácil, tanta coisa que já aconteceu, e hoje nós vamos poder ter um contato com esse material, né, com essas coisas que tem a ver com o Bíblia Fácil. Eu vou começar, então, eu vou começar perguntando, Sarinha, porque você tem que dar uma serenada aí. Eu vou começar perguntando o seguinte, pastor Ailton. Conta pra gente aí o momento que você sentiu que era para você ser um pastor. O momento que você sentiu assim, eu estou sendo chamado por Deus para ser um pastor. Quando foi isso? Herê, algo muito interessante, né? Você sabe que eu não nasci num berço adventista, né? Eu me tornei adventista aos 13 anos de idade. E nessa idade, um médico fez um evangelismo no bairro onde eu morava. E foi lá nesse bairro que eu conheci o evangelho. E aí, quando eu me tornei adventista, passei pelo batismo, esse médico disse assim: Arilton, você vai ser um pastor. E ele foi o primeiro a plantar no meu coração o desejo de ser um pastor. Esse médico se chamava Dr. Emanuel Ruela. E eu digo se chamava porque ele me acompanhou na minha caminhada cristã até o 3º ano da faculdade de teologia. E quando eu estava no 3º ano, um acidente trágico, né, infelizmente, levou o nosso querido amigo e ele faleceu. Mas o primeiro desejo que implantou no meu coração foi ele. E depois que ele plantou essa sementinha, logo que eu me batizei, eu comecei a pregar na igreja, comecei a exercer vários cargos, várias funções, e aquilo foi tocando o meu coração, fui me apaixonando. Com 17 anos eu fiz a minha primeira campanha de evangelismo, e aí ficou brotado o desejo de ser pastor. Então tudo começou aí, com essa palavra desse médico, Dr. Emanuel Ruela, que quando eu estava com 13 anos de idade, fui batizado, ele disse para mim: Arilton, você deve se preparar para ser um pastor. E, de fato, Deus plantou em meu coração esse desejo, e de lá para cá, né, até isso se concretizar, né, na minha formatura com 22 anos, e aí comecei a minha carreira como pastor. Mas tudo começou assim. Muito bem, que maravilha. Já deve ter passado por várias cidades, vários estados do nosso país, pastor, no seu ministério? Sim, eu comecei o trabalho no estado do Espírito Santo, né? Eu sou mineiro, né? Mas eu fui criado em Vitória, no Espírito Santo. E aí eu comecei lá, comecei em São Mateus, e aí comecei na cidade de São Mateus, fiquei 2 anos ali. Depois eu fui ser pastor em São Gabriel da Palha, onde eu fiquei 5 anos, a Vila Velha, onde eu pastoreei 1 ano, depois eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu pastoreei 5 anos, depois eu fui para Minas Gerais novamente, para Lavras, lá para Fá de Minas, onde eu trabalhei 2 anos como professor universitário e também pastor da pastoral universitária, e há 8 anos eu estou agora aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Certo. Muito bom. Pastor, em linhas gerais, vamos começar agora a falar sobre alguns temas. A gente pode considerar que a Bíblia, ela é fácil?
Mas se ela é fácil, por que que tantas pessoas ainda têm aí dificuldade de entender a Bíblia, pastor? A Bíblia é o livro de Deus, e é um livro muito especial, e ao mesmo tempo que ela é um livro simples, que uma criança pode ler e obter informações preciosas, ela tem temas que os grandes doutores do mundo ainda precisam se debruçar para aprender. É um fácil e é um livro difícil. Por ser a palavra de Deus, é um livro especial. Você vai se lembrar que até o apóstolo Pedro, chegou um momento da vida dele que ele falou que o apóstolo Paulo escrevia certas coisas que eram difíceis de entender, né? Mesmo Paulo reconheceu isso, ou mesmo Pedro reconheceu isso, que Paulo escrevia coisas difíceis de se compreender. Então, há coisas que nós precisamos de mais tempo. Se você pegar os livros do apóstolo Paulo, você tem ali um doutor em teologia escrevendo para nós, falando sobre salvação, sobre lei, sobre graça, sobre pecado. Se você pega um evangelho de João, ou o livro do Apocalipse, você vê pescador, que escreve o grego de João pode ser comparado a uma criança de uma quinta série escrevendo. Era um grego pobre, né? Um grego com vários erros gramaticais, porque Deus usou as pessoas com o conhecimento que elas tinham. Mas é claro que a composição da Bíblia foi supervisionada pelo Espírito Santo, de tal maneira que ela é o livro de Deus e nós podemos encontrar nela um plano da salvação. Então, tudo o que nós precisamos da nossa salvação está revelado na palavra. Como disse Davi, ela é uma lâmpada e uma luz para iluminar o nosso caminho. Então, a gente não pode se contentar em ser um leitor superficial. A gente deve estar constantemente aprofundando o nosso conhecimento na palavra de Deus. Certo, tá certo. Já começaram aqui os primeiros comentários do pessoal aqui no nosso chat, né? A Jussara Cosmo mandando a sua saudação aqui. Ela é de Natal também, né? Rio Grande do Norte. Isso, é a Ju. Beijo para você, Ju. Isso. Maria Aparecida Pereira, o Vanderlei Pereira, do Rio Grande do Sul, meu amigo. Ô, Vanderlei, um grande abraço. A Sônia Barros, aí eu não sei de qual cidade, colocou só boa noite, feliz sábado. Denilson Lima, graça e paz. Denilson Lima é aqui mesmo da região, tem acompanhado bastante a nossa programação aqui. Então, aos poucos, se você puder, quando entrar aqui, colocar o nome da cidade onde você está, para a gente fica bom. Tem uns que eu sei, né? O Vanderlei é Alvorada, né? É Alvorada? Alvorada ou Gravataí, Vanderlei? No Rio Grande do Sul. Está nos acompanhando a gente aí também. Pastor, nós vivemos numa época muito secularizada, né? Tem algumas pessoas que vivem como se elas mesmas fossem o Deus delas, né? Será que existe uma esperança, assim, por iniciativa de Deus para essa situação? Ou é a pessoa que tem que tomar a iniciativa de mudar o foco na sua vida? Eu acho, Eri, que a salvação de um ser humano é uma via de mão dupla. Deus já fez tudo que era necessário para a nossa salvação na cruz do Calvário. Mas a obra de Deus em favor do ser humano, ela não parou na cruz do Calvário. Nós devemos nos lembrar que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele foi sepultado na sexta, ressuscitou no domingo, ele passou aí 40 dias com os discípulos, depois ele foi assunto aos céus definitivamente. E no céu, a gente entende pelo livro de Hebreus, de Apocalipse, que ele foi para o santuário celestial. E é no santuário que Jesus se tornou o nosso advogado, nosso intercessor, e também agora o nosso juiz, e ele tem trabalhado em prol da salvação do homem. Agora, é claro de que Deus, ele respeita o que nós chamamos de livre-arbítrio. Deus não criou o ser humano para ser um robô, para obedecer de forma programada. Deus dotou o homem de livre-arbítrio, ou seja, ele pode servir a Deus ou não. Ele pode escolher obedecer ou não. Prova disso é o próprio Jardim do Éden, né?
quando Deus disse para Adão e Eva que eles poderiam comer de tudo, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o pecado só surgiu no universo porque o homem tem livre-arbítrio. Hoje funciona da mesma maneira. Deus trabalha de todas as formas para salvar o ser humano. E eu queria ler, se você me permitir, até partilhar aqui um texto de Romanos, que é muito interessante. Romanos, no capítulo 1 e no verso 20. Olha o que Paulo escreveu em Romanos 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, quem é o homem indesculpável? É o homem que recebe a revelação de Deus e ainda assim escolhe não acreditar nele. Então, Deus hoje, ele usa especialmente 3 formas de se revelar ao ser humano. Primeiro, Deus usa a sua palavra. A Bíblia fala quem é Deus. A Bíblia fala sobre o caráter de Deus. A Bíblia fala de nossas origens, do nosso destino. A Bíblia conta a história do surgimento do grande conflito em nosso planeta. Ou seja, quem lê Bíblia tem uma cosmovisão bem completa. Então, Deus se revela através do seu livro. Agora, Deus se revela também através da natureza. É o que Paulo disse aqui. Paulo diz que os atributos de Deus, o seu eterno poder e a própria divindade são reconhecidos por meio das coisas que foram criadas. Então, a criação divina, o microcosmo, o macrocosmo, tudo revela de um Deus de ordem, de um Deus de amor. É por isso que há pessoas, e existiram pessoas no passado, que nunca tiveram contato com a Bíblia, mas através da natureza receberam, é claro, revelações divinas. E, finalmente, Deus se revela ao ser humano através de Cristo. De fato, Cristo é a revelação plena de Deus. Por isso, Jesus falou assim, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Cristo é revelado hoje para as pessoas através da palavra e através das impressões do Espírito Santo em nossa mente. Então, todo ser humano que passa por esta vida, ele recebe uma revelação de Deus. E agora nós temos que responder a essa revelação. A resposta positiva leva à salvação. A resposta negativa leva à perdição. Mas todos nós, temos um conhecimento de Deus. É uma maravilha de saber essa possibilidade de aprendermos, de crescermos na fé, né? Olha, do Ceará veio uma saudação aqui, pastor. Olha, está na tela aí, ó. José Pereira Lima, feliz sábado, estou assistindo do estado do Ceará, cidade de Umirim. Obrigado, pastor Arilton, pelas explicações. É o José. Obrigado, José, pela mensagem. Um abraço, pessoal do Ceará, né? Todos os cearenses aí. Obrigado por estarem conectados com a gente. Isso, daqui a pouco a gente vai falar mais, são muitos nomes, mas a gente me chamou a atenção esse do Ceará, que tinha chegado agora mesmo, Sarinha. Bom, pastor, a gente vive uma época, principalmente na internet, de muito julgamento, né? E a pergunta é a seguinte, ó, muitas vezes as pessoas, até mesmo ali num ato de defesa, argumentam utilizando a palavra de Jesus para julgar as outras pessoas, né? Não julgueis para que não sejam julgados, Mateus 7:1. Essa linha de pensamento reforça que só Deus pode julgar? Pastor, como funciona o julgamento que é feito por Deus? Bom, na realidade, quando Jesus falou assim, não julgueis para que não sejais julgados, é porque nenhum ser humano pode assumir a posição de juiz diante do próximo, principalmente em relação à vida espiritual das pessoas. É a mesma coisa que eu tentar dizer assim, por exemplo, há poucos dias, especialmente a Argentina, né, sofreu muito com a perda de um grande ídolo do futebol, que foi o jogador Maradona, né? Maradona está salvo ou está perdido? Quem pode responder essa pergunta? Eu não posso. E eu acho que nenhum ser humano pode. Sabe por quê? Porque a gente olha apenas o exterior. Deus vê o coração.
Então, só Deus sabe do coração dele, só Deus sabe da vida dele. Então, ninguém pode dizer assim, essa pessoa está salva ou essa pessoa está perdida. Ou se colocar como juiz diante de qualquer situação na vida das pessoas. Nós não devemos julgar ninguém. O que a gente tem que fazer é cuidar de nós mesmos, né? O conselho da palavra de Deus é assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Agora, Deus é o justo juiz. E Deus é justo. E ele nunca vai falhar no seu juízo. Então, todo ser humano vai passar por um juízo. O apóstolo Paulo é claro em ensinar isso. Na sua carta aos Coríntios, ele disse: não sabeis que havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba pelo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esse foi o ensino do apóstolo Paulo. Então, todos nós um dia seremos levados a juízo. Agora, como nós seremos julgados? Eu posso ler aqui com vocês um texto também da carta de Tiago, e Tiago nos ajuda a entender um pouquinho desse juízo de Deus e como é que nós seremos julgados. Tiago, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Agora olha para o verso 12, Tiago 2,12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, Deus é quem julga. E qual vai ser a norma desse juízo? A lei. Tiago chama ela da lei da liberdade. Que lei é essa? É a lei dos 10 mandamentos. E no versículo anterior, ele citou 2 dos 10. Então, Deus é o juiz, e a norma do juízo será a lei de Deus. Agora, se eu for para Apocalipse, Sara, olha aqui no capítulo 12, que detalhe interessante. Apocalipse, capítulo 12, olha para o versículo 10. O verso 10 diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Deus é o juiz, a norma é a lei, o pecador é o réu, e quem é o acusador? É o diabo. O Apocalipse diz que é o diabo quem acusa os filhos de Deus diante dele, dia e noite. Então, quando eu assumo um papel de acusar o meu próximo, eu estou imitando o Satanás. Então, eu não devo me colocar como juiz sobre ninguém. Pelo contrário, cada um deve cuidar de si e fazer o melhor para ajudar os outros, mas nunca numa posição de juiz. Muito bom. Hoje nós vivemos as redes sociais, né? Como é que o pessoal chama? É cancelamento, né? O cancelamento. Cancelar as pessoas. Bloquear, né? Bloquear, a gente deleta as pessoas. São coisas que o modernismo tecnológico trouxe e levou para a mão das pessoas uma arma, né? Uma arma. Porque hoje se escreve um comentário sobre alguém e prejudica tremendamente, e nem sempre é reparado esse erro aí, né? Nem sempre. Pastor, mais gente aqui se manifestando e mandando a saudação. A Cláudia Precoma, que é de Capivari, São Paulo. A Maria Aparecida Pereira, que é de Serra Azul, perto de Ribeirão Preto, pertinho de Ribeirão Preto. O Jefferson Carlos Santos é de Minas Gerais, e o pastor é um mineiro. Pastor é um mineiro, né? Conterrâneo. É um conterrâneo. O Jefferson Carlos Santos é do sul de Minas, Extrema. É o nome da cidade? Extrema, isso. É bem perto da divisa aqui com São Paulo, inclusive, né? Isso, exatamente. O Abílio César Stuck, eu achei interessante aí o comentário dele que está na tela, porque ele replica todos os vídeos do pastor Arilton. Todos aí, ó. Este dia com Deus, todas as manhãs, para centenas de pessoas. Olha aí. Abílio César Stuck das telas. Obrigado, Abílio, pela sua parceria.
E deixa eu aproveitar aqui, Lê, se você quiser ter um replicador desses vídeos diários, Esse Dia com Deus, basta você acessar o nosso site, que é esediacondeus.com.br. Você se inscreve ali, colocando o seu nome e o seu número de WhatsApp. E aí, todas as manhãs, você recebe o vídeo para você replicar para outras pessoas. Então, quem quiser ser um replicador desse grande projeto, Esse Dia com Deus, basta acessar o site esediacondeus.com.br e ir lá colocar o seu WhatsApp. Aí você vai receber no dia anterior para você enviar para a sua lista de contato. Muito, olha, vale a pena para distribuir para os amigos aí, né? Olha, é uma maravilha, é uma maravilha. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para o pastor a respeito de muitas pessoas agora nessa pandemia têm se mostrado reticentes quanto ao poder de Deus controlar tudo, não é? E até faço uma comparação com 11 de setembro de 2001, quando aconteceu aquele atentado terrorista contra as Torres Gêmeas, né? Se levantaram muitos comentários dizendo: Deus não está no comando de coisa nenhuma. Morreram quase 3 mil pessoas. Quase 3 mil pessoas morreram lá, né? Eu lembro que o filho do Williams Costa Júnior, né, ele compôs uma música que depois foi gravada por aí. Como duvidar de um Deus tão poderoso? Como duvidar? E ele um dia, falando comigo, ele disse que se referia àquele período. Essa pandemia, um vírus, atacando o planeta inteiro, pastor, nos limitando a vida. Como é que a gente pode responder uma pessoa que tem essas dúvidas? Deus está no controle? Olha, Herê, muito boa essa pergunta, viu? De fato, Deus nunca perdeu o controle da situação. Mas o que nós testemunhamos na história da humanidade, milênios, não foi porque Deus perdeu o controle, nem porque Deus quisesse que isso acontecesse. Mas isso está ligado com uma coisa que eu já falei hoje aqui nessa live. Isso está ligado com o livre-arbítrio humano. Deus, ele não força as pessoas a fazer nada. E ele também não impede as pessoas de agirem como elas querem agir. Por exemplo, uma pessoa sai para assaltar, nesse assalto, tira a vida de um esposo e de um pai de família. Deus queria que esse pai morresse? Deus queria que essas crianças ficassem desamparadas, sem um pai? Certamente não. Mas por que então Deus não impediu? Porque Deus deu ao ser humano livre-arbítrio. E Deus não vai ficar impedindo as pessoas de agirem como elas queiram. Porque Deus é amor. Deus não vai forçar as pessoas a serem boas. Deus não vai forçar você a sempre fazer a coisa certa. Não. Não, porque ele é amor. Ele respeita a sua individualidade, respeita o que você pensa, o que você quer fazer. Então, quando a gente escolhe fazer algo que nos prejudica e que prejudica outros, nós estamos no exercício do nosso livre-arbítrio. E Deus respeita isso. Então, toda vez que o mal acontece, toda vez que uma tragédia acontece, como foi 11 de setembro, onde milhares de pessoas perderam suas vidas, agora nessa pandemia do Covid-19, quando milhares de pessoas estão morrendo, é lógico que Deus não quer essas coisas. Agora, o mal, ele pode ter duas origens. Às vezes, Herê e Sara, é o diabo quem provoca o mal. E ele provoca diretamente. Olha para a Bíblia, para o exemplo de Jó. Foi o diabo quem foi lá e provocou todas aquelas desgraças, aquelas mazelas na vida de Jó, tirando suas propriedades, tirando seus filhos, tirando sua saúde. Foi o próprio diabo. Agora, às vezes nós colhemos o mal pela ação do próprio ser humano. Existe no universo uma lei da semeadura e da colheita. Então, a pessoa colherá aquilo que ela semeia. Então, esse ataque terrorista de 11 de setembro é um exemplo disso.
São pessoas que, movidas pelo ódio, atacam um país, tiram vidas inocentes. As tragédias que nós vemos hoje acontecer no Brasil, pessoas inocentes que sofrem e morrem, muitas vezes são consequências da ação humana. Então, o sofrimento pode ter duas origens. Agora, o que a gente tem que entender é que, mesmo no sofrimento, Deus ele está no controle. E ele vai dirigir todas as coisas a favor do seu povo. Então, nós podemos passar pela pandemia como os filhos de Deus, nós podemos ser infectados por esse vírus como cristãos, podemos. Agora, a nossa fé, ela se apega na direção de Deus. Nós entendemos de que ele está cuidando de tudo. E para alguns, a melhor coisa vai ser o descanso. Para outros, será a cura. Para outros, será a proteção do contágio. Mas, em todo momento, Deus está no controle. Então, a história nada mais é do que o palco da atuação divina. E se os nossos olhos pudessem ser abertos no mundo espiritual, nós vemos um Deus que dioturnamente trabalha para a felicidade e bem-estar dos seus filhos. Mas, às vezes, nós colhemos consequências das ações do diabo ou, às vezes, consequências da própria imprudência do ser humano. Porque o ser humano é o grande causador de mazelas, né? Olhe, por exemplo, para o estilo de vida que nós temos hoje. As pessoas não se preocupam mais com a saúde, com aquilo que comem, com aquilo que bebem. Acham que a gente pode fazer de tudo. Aí vem a doença, aí vem a fraqueza, vem um sistema imunológico fraco. E diante dos vírus, as pessoas acabam adoecendo. Então, a gente tem que cuidar com o nosso livre-arbítrio e exercê-lo com muita responsabilidade. O Felipe Augusto Machado, ele mandou um comentário aqui, eu acho que ele é do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é do Rio Grande do Sul. Às vezes eu troco as pessoas de lugar, mas eu acho que é do Rio Grande do Sul. E disse assim, cada escolha que a gente faz tem uma consequência. Ele complementou aí o que o pastor está falando. O Alexandre Gabriel é de Caruaru, Pernambuco, e está ligado com a gente aí, o Alexandre. Abraço, Alexandre. De Caruaru, Pernambuco. Deus está no controle de tudo, o pessoal está dizendo aqui, muitos comentários. A Eliane Lila, ela escreveu Sara Guimarães, aí já não entendi, eu acho que é uma continuação de um assunto. Naldo Santos, boa noite, meu querido irmão Herê, Sarinha, pastor Arilton, eu sou de Santo Amaro, São Paulo. Naldo Santos, Santo Amaro, São Paulo. A Eliane Lila, da cidade de Assis, também aqui no estado de São Paulo. São muitos nomes chegando aqui, né? E a gente vai agradecendo as participações. O seu Luiz está aqui também, ô Sarinha. Isso aqui, olha, é o pai da Sarinha, viu? É o pai da olha aí. Tá aí. Boa noite, Herê, Sarinha e pastor Arilton. A nossa gratidão a Deus pelo trabalho de vocês, ao trazer para nós, há vários meses, sempre no início do sábado, essas lives tão edificantes. E hoje, mais que especial, com a presença do pastor Arilton. É o seu Luiz Ferreira, direto de Natal, Rio Grande do Norte. Ele falou mais especial, mas é mais especial por causa da filha dele, né, ele? Que está aqui participando. Seu Luiz. Obrigado, seu Luiz, pelo apoio aí. Obrigado. Valeu, pai. Pastor, dando continuidade ao assunto, já que a gente entrou aí nessa questão da pandemia, do coronavírus, a gente percebeu aí que um vírus, né, como o Herê falou, foi capaz aí de fazer mudanças na vida de todo o planeta. E aí cabem algumas perguntas que eu acho que muitas pessoas se fizeram, né? A humanidade vai ser eliminada de alguma forma? O que a Bíblia fala sobre isso, pastor? Sabe, Sara, que essa é uma pergunta que muitas pessoas estão se fazendo, né? Algumas estão achando que a Covid-19 já é parte das 7 pragas do Apocalipse. Alguns acham que esse vírus vai dizimar a humanidade. A Bíblia não descreve essa cena. Primeiro que essa pandemia não faz parte ainda das pragas do Apocalipse. Por quê? Porque as 7 pragas do Apocalipse, lá do capítulo 16, elas só começarão a ser derramadas quando Jesus terminar o seu ministério no santuário celestial. Se você for para Apocalipse, aqui capítulo 16, pode ser no capítulo 15, né? No versículo 8,
O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, veja que em Apocalipse 15:8, Jesus não está mais no santuário. Ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem as 7 pragas. Então, a pandemia que o mundo vive hoje não faz parte das 7 pragas, porque Jesus continua ainda lá no santuário. Ainda há salvação, porque quando Jesus deixar o santuário, todos os casos estarão decididos para a salvação ou para a perdição. Então, hoje, nós temos ainda a oportunidade de salvação. Então, primeiro ponto, a pandemia atual, ela não faz parte do pacote das 7 pragas que serão derramadas apenas quando Cristo deixar o santuário celestial. Agora, como termina a história da humanidade? O mundo vai ser destruído? A humanidade vai ser toda destruída? A Bíblia descreve claramente o que vai acontecer quando Jesus voltar. E eu queria ler aqui 2 versos. O primeiro pode ser aqui em Apocalipse, porque já estou aqui nele, né? Em Apocalipse, você tem aqui as cenas da volta de Jesus. E você tem aqui as cenas também quando será aberto o 7º selo. E em Apocalipse, capítulo 6, nós encontramos a descrição do que vai acontecer com os ímpios quando Cristo voltar. Então, a humanidade estará toda caminhando como estamos hoje, Jesus voltará, e o que vai acontecer com aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador, que a Bíblia chama de ímpio. Apocalipse, capítulo 6, versículo 13, diz assim: As estrelas dos céus caíram pela terra como figueira, quando abalada por forte vento deixa cair os seus figos. Verso 14, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, quando Cristo voltar, os ímpios, aqueles que rejeitaram a graça maravilhosa de Jesus, eles serão todos destruídos. Eles vão pedir a própria morte. Eles vão pedir às montanhas que os sepultem. Por quê? Porque eles perderam a salvação. Agora, o desespero vai tomar conta deles. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 8, diz que quando Cristo voltar, com o sopro da sua boca, ele vai destruir o ímpio. Ou seja, todos os ímpios morrerão apenas na volta de Jesus. E quando Cristo voltar, haverá um outro grupo de pessoas que serão salvos. E de acordo com Isaías, capítulo 25, por exemplo, os salvos vão dizer assim: Eis que este é o nosso Deus em quem aguardávamos, e na sua salvação nos alegraremos. Então, os salvos receberão a vida eterna na volta de Jesus, e os ímpios todos morrerão na volta de Jesus. Então, esse será o destino da humanidade, e é para isso que nós caminhamos. É por isso que todo ser humano hoje tem que fazer a sua escolha, de que lado ele vai ficar. Realmente são escolhas definitivas, né? Que definem a nossa vida, O Jefferson Lima é nosso companheiro também de apoio da equipe, porque, na verdade, pastor Anilton, a nossa equipe é eu, a Sara Costa, que voltou aqui para a tela agora, a Andréa Jatobá, que nos dá um apoio já mais de longe assim também, Andréa Jatobá, e o Jefferson Lima também é um dos que dá apoio para a nossa equipe quando nós vamos nos eventos aí. Ele está dizendo: boa noite, Herê, Sara e pastor, e todos os ouvintes conectados nessa live, cheia de grande aprendizado com o pastor Anilton. É impossível não aprender com ele escreveu aqui. Jefferson Lima. Obrigado, Jefferson. Um abração para você, viu? Obrigado pelas palavras carinhosas aí.
Muito bom. Olha, são muitos recados aqui, a gente não está conseguindo ler todos, mas eu estou mandando um abraço para todo mundo aí, né, neste momento. Eu não sei, Sarinha, se é você que vai falar agora aí. Está preparada para falar? Pode ser, posso sim. Então, vamos lá, vamos falar agora um pouquinho de tecnologia, de redes sociais que foram bem utilizadas, estão sendo, né, bem utilizadas nesse momento aí que a gente está vivendo, de quarentena, de distanciamento social. Então, a tecnologia e as redes abriram aí uma oportunidade muito grande da gente pregar o evangelho. Né, através da internet, a gente tem alcançado aí muitas pessoas. Por outro lado, o pregador que utiliza essas ferramentas, muitas vezes, recebe aí comentários bem maldosos, né? Como o pastor, como um pregador, lida, quem sabe, aí com esses comentários? Responde às ofensas ou deixa quieto, deixa passar, esquece? Como é que funciona, pastor? Bom, você sabe que as redes sociais, às vezes, elas são cruéis, né? Porque ali Demais. as pessoas se sentem livres para colocarem o que elas querem, né? E, de fato, a rede social, quem entra por esse mundo virtual, que quer lidar com redes sociais, vai ter que entender que as pessoas gostam de expor seus pensamentos. No meu canal mesmo, no YouTube, eu recebo lá todos os dias centenas de comentários, alguns eu consigo responder, nem todos, é claro, a gente consegue responder, e você vai ter lá, vez por outra, alguém criticando aquilo que você falou, alguém dizendo que não concorda, alguém tentando provar a sua ideia, a sua teoria, e isso tudo tem que ser encarado com muita naturalidade, porque rede social é um espaço público, né? Então, a gente vem, ensina uma coisa, e pode ser que uma pessoa ou outra pense diferente, e ele quer colocar ali a sua posição. Então, qual é a política que eu uso? Qualquer comentário que chegue nas minhas redes sociais, mesmo que sejam negativos, mesmo que estejam me acusando de estar ensinando algo errado, esses comentários não são apagados, eles não são deletados, eles permanecem lá, porque eu acho que a pessoa tem o direito de se expressar. Comentários que eu apago, quando eu leio nas minhas redes sociais que eu apago, são comentários com palavras baixas, com palavras torpes, de baixo calão. Então, se a pessoa é sem educação, mal educada, se ela usa ali palavras indevidas, mesmo para a rede social, então esses comentários, sim, eu deleto. Agora, qualquer pessoa que respeitosamente queira colocar a sua posição, mesmo que seja contrária à minha posição, aquilo que eu estou ensinando no vídeo, é claro que essa pessoa tem que ser respeitada. Eu tento responder ao máximo de pessoas que eu posso, mas é difícil, é impossível, na realidade, para mim, né, responder a todos os comentários que chegam. Hoje mesmo eu estava olhando lá, tem mais de 1000 para serem moderados, né? Então não dá para a gente caminhar nesse ritmo de comentários. Mas uma coisa eu faço, eu respeito sim, e é por isso que os comentários permanecem lá no meu canal. É isso. Pastor, uma coisa ligada à Bíblia e ao estudo da teologia se refere aos anjos, que virou algo assim até do misticismo, né? As pessoas às vezes terem aquela visão de colocar um anjinho lá e tal. Qual é o papel dos anjos nesse conflito que nós vivemos entre o bem e o mal? Nesse mundo tão secularizado, de muita gente não querendo saber de Deus, o que os anjos fazem? Qual é o papel dos anjos? Tem um texto da carta aos Hebreus que responde, que eu acho que é um texto que vai bem direto ao ponto. Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 14, o autor de Hebreus diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, veja, Hebreus 1,14 é claro em dizer que os anjos são espíritos ministradores. O que significa isso? Eles ministram, eles auxiliam, eles acompanham. Quem? Aqueles que hão de herdar a salvação. Então, hoje nós temos duas categorias de anjos no planeta Terra. Nós temos os anjos bons e os anjos maus. Esses anjos são todos criaturas, foram criados por Deus. A Bíblia tem vários textos que descrevem Deus no seu trono
e ele sendo adorado por milhares de anjos ao redor do trono. Isaías capítulo 6, Apocalipse capítulo 4, são visões do trono de Deus, onde ele está cercado de milhares de anjos. Agora, se vamos para Apocalipse, aqui no capítulo 12, aí nós entendemos de que houve um momento na eternidade que esses anjos entraram em conflito, porque um deles se rebelou contra o governo de Deus. E ele começou a acusar o governo de Deus, e então houve uma batalha no céu. Apocalipse capítulo 12, verso 7 diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Miguel, na Bíblia, é um título de Cristo. Aqui, o título Miguel, que pertence a Cristo, está em oposição ao dragão, que é um símbolo de Satanás. Então, você tem anjos ao lado de Cristo e tem anjos ao lado de Satanás. Esses anjos que estão do lado de Satanás foram anjos criados por Deus e que escolheram o partido de Satanás. Eles se rebelaram. Eles aceitaram as propostas de Satanás e se voltaram contra o governo de Deus. E aqui no Apocalipse, capítulo 12, o versículo 4, diz assim: a sua cauda, a cauda do dragão, arrastava a terça parte das estrelas dos céus. O Apocalipse é um livro simbólico, né? O dragão é Satanás. A cauda do dragão representa o engano de Satanás. E agora, com a sua cauda, ele arrasta um terço das estrelas dos céus. E quando você vem para Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 20, aqui vai dizer sobre o mistério das estrelas na mão do anjo. E aqui diz claramente que as 7 estrelas são os 7 anjos. Então, estrela em profecia quer dizer anjo. O dragão é Satanás, com a sua cauda, com o seu engano, ele arrastou do céu um terço dos anjos de Deus. Esses anjos de Deus são os demônios. Nós chamamos hoje de demônios. E eles estão aí espalhados pelo planeta a serviço de Satanás. Então, hoje, nós estamos dentro de um grande conflito. Se de um lado está o diabo com todos os seus anjos, querendo nos destruir, do outro lado está Cristo, com todos os seus anjos, trabalhando pela nossa salvação. É por isso que Hebreus 1,14 vai dizer que eles são espíritos ministradores, e eles estão ao nosso lado para nos auxiliar. Então, esses anjos, eles têm a função de nos proteger, de nos guardar, de nos livrar de cair em pecado, de nos livrar de Satanás. Eles exercem um ministério de fato, em favor de todo aquele que aceita a Cristo como seu Salvador. Perfeito. Muito bom. Nós estamos recebendo cada vez mais recados aqui. De novo, eu digo, olha, muito obrigado, viu? Ana Miranda, Adriana Oliveira, Genivalda Souza, Eliane Lila, o Felipe Augusto Machado também elogiou aqui a sua maneira de explicar. Realmente, o pastor tem o dom didático, né? Muito bom, realmente, o Felipe tem razão. A minha irmã, Enilda Rodrigues, direto do Rio Grande do Sul, colocou: boa noite, meu irmão. Feliz sábado. Boa noite, minha querida. Boa noite. Então, olha, pessoal, todo mundo aqui ligado. Marucinha, a Maria Rita Oliveira, Marucinha Silva, que é do Espírito Santo. Quem mais? A Jussara Cosma, acho que eu já tinha falado também, nos elogiando aqui pela escolha dos convidados aqui, que realmente tem sido muito bom, né? Muito bom. Nosso momento aqui, maravilhoso, maravilhoso. O que nós podemos perguntar ainda para o pastor Arilton Oliveira, Sarinha? Então, Eri, a gente já vai se encaminhando, né, para o final aqui do nosso bate-papo. Se desse, a gente ficava aqui por mais horas aprendendo. Mas eu achei muito bacana uma pergunta aqui que a gente fez, que diz assim, ó: tratando-se do assunto cristianismo, pastor, o quanto Jesus era parecido conosco? A Bíblia fala que ele em tudo foi tentado. Mas Jesus tinha alguma tendência para o pecado, pastor? Olha, esse texto que você mencionou, eu queria ler para que nós entendêssemos bem isso.
está em Hebreus, né? Hebreus capítulo 4 e o versículo 15. Olha o que diz Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Claro, o que tem que ficar claro para todos nós é o seguinte: Jesus foi tentado em todas as coisas. Essa expressão todas as coisas não quer dizer que ele foi tentado em todas as particularidades que nós somos tentados hoje. Vou dar um exemplo para você. Jesus nunca foi tentado a ir para uma rede social e acessar um site pornográfico, por exemplo. Ele não teve esse tipo de tentação, porque não existia essa tecnologia na época. Mas quando a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, quer dizer todas as áreas em que hoje nós podemos ser tentados. Essa área, por exemplo, tem a ver com a tentação sexual, e Jesus foi tentado sexualmente. Você tem as áreas aí do poder, da ambição, a área do apetite, tantas áreas. Então, Jesus foi tentado em todas as áreas que o homem pode ser chamado a ser tentado. É por isso que Hebreus está dizendo que ele foi tentado em tudo a nossa semelhança, mas sem pecado. Agora, Cristo foi tentado como nós e nunca pecou. Agora, há uma grande diferença entre nós e Cristo também, porque Jesus não tinha a tendência para o pecado. Ele não tinha a natureza pecaminosa, coisa que nós temos. Você está lembrado que por duas ocasiões Jesus falou assim para os fariseus: quem de vós me convence do pecado? Em outras palavras, ele estava dizendo: quem de vocês pode apontar em mim um único pecado sequer? Em outro momento, Jesus falou assim: ai, vem o príncipe desse mundo, referindo-se a Satanás, e eu nada tenho a ver com ele. No sentido de que Jesus não tinha a propensão para o pecado. Então, nós nascemos com essa propensão. E em si, essa propensão é a natureza pecaminosa, é pecado. Jesus não tinha essa propensão. Não havia pecado nele. Então, quando Cristo se encarnou, ele assumiu uma natureza humana com 4.000 anos de debilidade. A saúde, o corpo de Cristo, não era como o corpo de Adão, ao sair das mãos de Deus. Era o corpo de um ser humano, lá das terras bíblicas de Israel, e que nasceu num corpo de 4.000 anos de pecado, como as pessoas nasciam naquela época. Então, Jesus estava num corpo muito mais fragilizado do que o corpo de Adão. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que Jesus foi afetado pelo pecado, mas nunca infectado. Então, são coisas diferentes. Jesus foi afetado pelo pecado, ou seja, ele assumiu um corpo humano já frágil, debilitado por uma história de 4.000 anos de pecado. Jesus estava susceptível a doenças. Jesus sentia fome, cansaço, sede. Então, ele estava afetado pelo pecado. Agora, Jesus nunca foi infectado. Não só por não possuir tendência para o pecado, como nunca ter cometido nenhum ato pecaminoso. Aí você pode dizer assim: mas espera aí, pastor, então Jesus estava em vantagem em relação a nós, porque nós temos tendência, ele não tinha. Será que ele estava em vantagem em relação a nós? Hoje, quando nós pecamos, o que você faz? Você busca a ele, que é advogado, e ele perdoa o seu pecado. E se Jesus tivesse cometido um único pecado, o que teria acontecido? Toda a raça humana estaria eternamente condenada. Então, Jesus nunca teve direito ao perdão. Aí eu pergunto: quem é que está em vantagem? Então, Cristo, ele é único, porque ele veio assumir a posição que um dia Adão perdeu. Então, a comparação que a gente tem que fazer não é entre eu e Cristo, é entre Adão e Cristo. Adão não tinha tendência para o pecado. Adão não precisava ter pecado, mas mesmo assim, ele escolheu pecar. É por isso que Paulo vai chamar Cristo de o segundo Adão. Então, aonde Adão falhou, o segundo Adão não falhou. E se você perceber,
A primeira tentação de Jesus foi a mesma de Adão, foi a tentação do apetite, para que Jesus transformasse as pedras em pães e comesse, assim como Adão foi tentado a comer do fruto proibido. Mas louvado seja Deus, porque esse Cristo, que foi afetado pelo pecado, mesmo possuindo a natureza mais frágil do que a de Adão, ele nunca pecou. E porque ele morreu sem nunca ter pecado, ele conquistou o direito da nossa salvação. E ele hoje pode oferecer para mim e para você o dom da vida eterna. Amém. 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 Pastor Arilton, realmente a Sarinha tem razão. A gente poderia continuar aqui longamente. As pessoas estão, assim, efervescentes aqui nos comentários. Ainda agora eu estava lendo um comentário que chegou de Darcinópolis, Tocantins. Tocantins. O Francisco Souza mandando um abraço aí. Boa noite, pastor Arilton. E diz que é um prazer estar ouvindo. Que maravilha, viu? Muitos nomes aqui que nós temos a ponto de não conseguirmos ler todos, mas mandando um abraço. E agora nós vamos liberar o pastor. O pastor também tem seus compromissos aí. E o nosso muito obrigado. Sarinha, as suas palavras aí para o pastor Arilton, por favor. Pastor, prazer conhecê-lo, mesmo que virtualmente. Que Deus continue te abençoando grandemente. Como o Herê falou, ficaríamos mais horas aqui aprendendo mais sobre a Bíblia. Já está convidado para voltar mais vezes e as portas da Rádio Novo Tempo Campinas estão sempre abertas, viu, pastor? Um abraço. Obrigado, Sara. Obrigado, Herê, pelo convite. Um abraço carinhoso para essa Rádio de Campinas, que faz parte da nossa grande rede de rádios em todo o Brasil. Eu sei do compromisso que vocês têm aí com a obra de Deus, o lindo ministério que vocês desenvolvem. Prazer, Sarinha, conhecê-la. Herê, sou seu fã, não esquece não, viu? Sou seu fã. Um abraço carinhoso para todos vocês, para você que esteve conectado com a gente. Deus abençoe a todos e a gente vê por aí. Em breve a gente se vê por aí. Grande abraço. Felicidade. Abraço, pastor.